podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui quem fala é Diego e Vanessa, da Secretaria de Gestão Estratégica, e hoje a gente veio falar sobre um assunto muito importante, que são os 3 pilares do Design Thinking. Então, de uma forma geral, a gente vai falar aqui do primeiro pilar, que é a empatia, o segundo pilar, que é a colaboração, e o terceiro pilar, que é a experimentação. Qual é a importância desses 3 pilares aí, Vanessa, e a relevância desses 3 pilares para o nosso cotidiano da nossa instituição? Diego, tudo bom, Diego? Tudo bom, pessoal? Então, esses 3 pilares são a base para que a gente possa desenvolver um trabalho centrado no ser humano, para que a gente possa dar fundamento à aplicação do Design Thinking. Então, para falar sobre eles, eu gostaria de começar falando do primeiro pilar, que é a empatia, né? A gente falou rapidamente no podcast passado que a empatia é você olhar uma determinada situação com o olhar da pessoa. É você entender que a opinião do outro é tão importante quanto a sua, mesmo que você não concorde com ela, mas que é um olhar diferente de uma pessoa que traz cargas diferentes, experiências diferentes. Então, para se trabalhar com inovação, é essencial que o meu centro seja o ser humano. E para entender a necessidade do ser humano, eu preciso me despir das minhas preconcepções e começar a olhar tudo na visão da pessoa que está envolvida em determinado contexto que eu estou analisando. E, às vezes, é tão difícil você captar o que realmente as pessoas precisam, porque as pessoas, no final das contas, elas são engenhosas. Elas começam a fazer no seu dia a dia várias gambiarras, digamos assim, para suprir necessidades que elas têm. E, com o tempo, com aquela necessidade, mesmo que suprida de uma forma não ideal, elas se sentem satisfeitas com aquilo, até verem um novo produto, algo novo que realmente facilite a vida delas do modo correto, digamos assim, né? Que não seja mais uma gambiarra, mas algo utilizável. Captar, então, a necessidade das pessoas nesse contexto, que as próprias pessoas mascaram suas necessidades, é uma tarefa que não é trivial, né? Muita gente estuda muito sobre isso. Existem as pessoas que trabalham com design etnográfico, que são pessoas totalmente capacitadas nesse viés de entender a necessidade das pessoas, mesmo porque tem uma frase muito interessante que diz que as pessoas elas não agem como falam e elas não falam o que pensam. Então, esse olhar que a gente comentou de criança, infantil, é importantíssimo para eu conseguir enxergar a realidade do outro sobre a perspectiva dele, captando as necessidades que essa pessoa tem. Só para completar essa parte da empatia, eu queria mencionar aqui uma frase do Henry Ford, que ele diz assim: se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas me responderiam que queriam cavalos mais velozes. E, na verdade, elas queriam isso porque a necessidade era se transportar de uma forma mais rápida, que foi viabilizada por meio do carro. Enfim, na verdade, eu queria um produto que fosse mais eficiente para atender aquela necessidade. E aí, Diego, temos o outro pilar, né? Colaboração. Isso mesmo. Só fazer um comentário que eu acho pertinente sobre o pilar da empatia, porque a empatia, Vanessa, a gente tem que pensar o seguinte: ela vem ocupar um espaço que está muito ocupado nesse instante pelo individualismo. Há um excesso de individualismo na nossa sociedade que acaba se refletindo nas instituições. Em qual sentido? As decisões sobre as entregas que vão ser feitas, por vezes, elas acabam muito centradas no próprio indivíduo que vai tomar essa decisão. E por isso vem a importância da empatia, de tudo isso que tu acabou de falar, de se colocar no lugar do outro, de, inclusive, um pouco além disso, de tentar chegar o mais próximo possível da necessidade dessa outra pessoa.
Isso eu acho muito importante da gente referir. Agora, o segundo pilar, o pilar da colaboração, Vanessa. O que tu tens para completar para nós aqui, para trazer a respeito desse pilar? Exatamente o que você falou, Gil, eu concordo plenamente. E o pilar da colaboração, ainda nessa abordagem humanizada, né? O pilar da colaboração está muito ligado a gente enxergar a opinião do outro como válida. Aqui a colaboração é entre uma equipe que esteja fazendo uma determinada ação, uma determinada atividade, e o comportamento dessa equipe, o ambiente propício para essa equipe tem que ser um ambiente em que todas as opiniões sejam valorizadas, que a gente perceba a opinião do outro como válida, mesmo que inicialmente nós não consigamos entender o alcance dessa opinião. E aí eu gosto de dar um exemplo muito pertinente na área da física, que foi quando o Isaac Newton se perguntou por que as maçãs caem, não sobem? Com um olhar crítico, essa pergunta me parece, no mínimo, infantil, né? Cai porque cai, sempre caiu. Mas com base numa pergunta infantil, que muitos inicialmente não dariam importância, foi construída uma teoria incrível sobre a gravidade. Então, a gente não pode menosprezar a opinião do outro, a ideia do outro. A gente tem que buscar entendê-las e saber que elas podem ser realmente significativas, mesmo que aparentemente não pareçam, né? Justamente. E ainda nesse sentido de colaboração, naquele mesmo raciocínio que a gente tinha feito em relação ao primeiro pilar, a gente pode fazer nesse segundo. Se a gente está falando de colaboração, Vanessa, e dizendo que ela é importante, é porque em determinado momento, o que a gente consegue vislumbrar? Uma competição muito grande. Uma competição muito grande entre as pessoas, por vezes, entre os setores, se deixar. E essa competição ela não se torna muito produtiva, tanto quanto a colaboração, porque não há essa concordância com aquele que a gente acaba, por vezes, discordando, não há essa abertura para um ambiente colaborativo, um ambiente que se torne mais produtivo. A concorrência, a disputa, essa competição, ela tem um resultado, um efeito que ele é muito menor do que o resultado, o efeito que se dá num ambiente de colaboração. Inclusive, falamos muito sobre isso, sobre esse ambiente ideal, né? Tanto para a inovação quanto para a gestão do conhecimento, né? Para que a gestão do conhecimento se dê de forma efetiva, nós precisamos de um ambiente que permita a colaboração, um ambiente em que as pessoas não se sintam melindradas a dar suas contribuições. Prosseguindo, né, Diego, vamos falar aqui do último pilar, que é o pilar da experimentação. No pilar da experimentação, você tem a intenção de, antes de implementar uma ideia, depois de observada uma determinada situação e construída uma ideia sobre aquela situação, na hora de implementar, você primeiro precisa testar. Mas para que testar? Para ver se as percepções que você teve lá quando você utilizou sua empatia para perceber a situação que você está estudando, você precisa verificar se essa percepção foi válida, ou seja, ou verificar se a ideia que você teve vai realmente solucionar aquela necessidade que você identificou. Então, antes de aplicar a minha solução em grande escala, eu experimento, eu faço um protótipo, eu experimento a solução com um determinado grupo de pessoas que são clientes daquela solução, para confirmar se essa solução ela é válida ou não para resolver a minha questão inicial, né? Nesse sentido, é muito importante para trabalhar com inovação, design thinking, experimentação, que a gente tenha tolerância ao erro. É melhor, experimentando, eu descobrir que minha solução não é satisfatória e trocar tudo, do que eu implementá-la em larga escala e gastar, talvez, recursos, tanto financeiros quanto pessoais, ter todo um aparato para aplicar isso em grande escala e ser fracassado. Então, é melhor eu descobrir que minha solução não é viável antes. E esse erro que eu aparentemente cometi, aliás, que eu cometi,
ele é uma oportunidade muito boa de aprendizagem. Você utilizar essa experiência para aprender. Justamente, Vanessa, eu penso que é importante a gente falar aqui sobre esse pilar da experimentação, o ambiente no qual esse pilar surge, porque a experimentação é justamente o contrário da teorização, do idealismo que surge, é o convite que se faz para a gente chegar na realidade, para abandonar o campo das ideias, o campo das teorias e trazer isso para o nosso mundo real. Fazer isso que eu estava acabando de comentar aqui, que é testar uma ideia, testar então um produto numa escala menor, tirar ele das nossas cabeças, tirar ele desse nosso repertório de ideias e transformar ele numa realidade, experimentar. É isso que é importante, colocar aquilo que foi planejado até o presente momento em prática. Com isso, ganhar com os resultados que venham dessa prática. Lembrando tudo o que eu já disse aqui sobre os erros e a importância deles, que o erro nesse momento, ele é muito, 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 muito bem aceito e muito bem trabalhado, porque ele é uma grande oportunidade de se reforçar uma aprendizagem, um conhecimento que venha surgir a partir daquele ponto considerado equivocado ou errado. Excelente, Diego. Agora que a gente já falou brevemente aqui sobre os pilares do Design Thinking, eu gostaria de convidá-la a escutar o próximo podcast que vai falar sobre uma forma de aplicar esses pilares para resolver um problema, para resolver um desafio. Ou seja, vai ter inovação, né, na prática, utilizando os pilares do Design Thinking. Conto com a presença de vocês. É isso mesmo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Equilíbrio na Medida, uma iniciativa do Programa Qualidade de Vida do Ministério Público Federal.